no começo de qualquer análise, no começo de qualquer problema, a gente precisa especificar os eixos. E se a gente pegar um vetor aqui, por exemplo, um vetor A, se eu fizer a projeção dele sobre os eixos e eu somar os vetores dessas projeções, eu tenho o próprio vetor, certo? E eu posso fazer isso com qualquer vetor. No caso, no plano, se eu tiver no espaço tridimensional, é só fazer a mesma coisa nos eixos x, y e z. Esses eixos são perpendiculares. O que é o tamanho de um vetor? Digamos que o tamanho desse vetor A seja 9. 9 o quê? Digamos que seja o vetor que represente uma força. Daí vai ser 9 unidades de força, seja lá qual for. Se for posição de deslocamento, vai ser 9 unidades de comprimento. Se a gente pegar um vetor qualquer, pega esse A, digamos que ele tenha tamanho 9. Se a gente multiplicar por 1, vai dar ele mesmo. Se a gente multiplicar por 2, vai dar mesma direção e sentido, dobro do tamanho, então tamanho 18. E se a gente dividir por 9? O que dá? Vai dar um vetorzinho aqui de que tamanho? 1, certo? Bom, e se a gente fizer isso com o AX e o AY? As partes x e y que compõem o A. Por isso o nome componentes. Ora, se a gente pegar aqui o AX, tem um certo tamanho, dividir pelo próprio tamanho dele, a gente vai ter o quê? Um vetor aqui de tamanho 1 na direção e sentido do eixo x. Se eu pegar aqui, fizer a mesma coisa com o AY, eu tenho um vetorzinho de tamanho 1 na direção e no sentido positivo do eixo y. Eu posso esticar ou encurtar o quanto for cada um desses dois vetores de tamanho 1, certo? Então é o seguinte, se eu quiser um outro vetor aqui, eu posso construir ele em termos desses pequenininhos de tamanho 1? Posso. Faço o quê? Esse pequenininho de tamanho 1 em x e multiplico por um certo número. Para fazer o quê? Pegar uma parte horizontal, no caso, em x, e uma parte vertical, no caso, em y, e eu tenho quem? O próprio vetor. O que eu fiz? Eu peguei um vetorzinho de tamanho 1, no sentido do x, estiquei ele um tanto, e somei com o vetorzinho de tamanho 1, no sentido y, e estiquei ele um tanto, só que no sentido oposto. O que eu tive? Esse outro vetor vou chamar de B. Essa parte aqui em x nada mais é do que a projeção do vetor B sobre o eixo x. Então, esse daqui ó, é o bx e esse daqui é o by. Componente x e y de novo. Ora, qualquer vetor no plano eu vou poder construir desse jeito, com base nos vetorzinhos de tamanho 1 do x e do y. E esses vetorzinhos de tamanho 1, que servem de base para a gente escrever qualquer outro, se chamam versores. Tá? São esses vetorzinhos de tamanho 1 apontando para o sentido positivo do eixo, de cada um dos eixos que a gente escolheu. Tá? Sistema cartesiano, a gente tem x, y e z. Aqui, ó, a gente tem o sentido positivo do x. Se a gente pegar a escalinha tamanho 1 aqui, a gente tem aquele vetorzinho de tamanho 1 que eu desenhei ali anteriormente. Tá? Mesma coisa aqui, direção, sentido positivo do y, do eixo y. Pega um vetorzinho de tamanho 1. E aqui para o eixo z, um vetorzinho de tamanho 1. Daí eu tenho os versores dos eixos x, y e z. I, j cai porque se é um vetor é um chapéu e não uma setinha. O chapéu indica que são versores, ou seja, vetores de tamanho 1 que indicam sentido positivo. Só isso. Então, como que a gente constrói um vetor no plano? Ou um vetor no espaço? Vamos lá. Eu pego, ando 2 em x, depois ando 2 em y. Então, vou somar vetores e vou fazer isso daqui. Essa projeção está fazendo um ângulo reto.
Daí agora, o que que eu faço? Eu venho aqui, traço uma retinha, finjo que é uma reta paralela a essa, e somo 2 vezes o versor. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o versor I, multipliquei por 2, certo? Então, fiz isso daqui, e somei com o versor J, também multiplicado por 2. Somei esses caras. Eu peguei e somei o versor K, também multiplicado por 2. Certo? O que que eu fiz com isso? Eu construí esse vetor aqui, ó. Se eu quiser chamar esse vetor de A, então eu tenho o quê? Não só o desenho do A, mas uma expressão algébrica. Que outro jeito de olhar? A gente tem aquele vetor A, certo? Original ali, que a gente decompôs primeiro. Tá aqui. O vetor AX vai ser um múltiplo do versor em x, que é o I. Então, aqui, ó, eu chamei o vetor AX de um múltiplo de I. E o vetor AY, o múltiplo de J, um outro múltiplo, certo? Quem são esses números? Reparem a diferença entre com setinha e sem setinha. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, que o vetor AX vai ser o número AX, número sem setinha, vetor com setinha, vezes o versor I. O vetor AY vai ser o número AY vezes o versor J. Daí a gente tem que tomar cuidado. A gente pode pegar e chamar de o vetor sem setinha como módulo do vetor. O módulo do vetor é o mesmo símbolo sem setinha. Pode ser uma convenção, só que quando a gente está falando das componentes, será que convém? Porque esses números vão ser positivos ou negativos, certo? O que acontece se ambos, a x e a y, forem positivos? Reparem, se eu falei ambos a x e a y positivos, o que é um vetor? É positivo? Não. O vetor tem sentidos possíveis. Tá? Positivo ou negativo é uma característica de um número. Então, se eu estou falando a x ou a y positivos ou negativos, eu estou falando do quê? Dos números. Beleza? Bom, para esse vetor A aqui, ambos são positivos, certo? O que acontece se o AX for diminuindo? Aqui está o vetor A. Se eu for diminuindo o AX, eu estou vindo para cá ou para cá? Ó, diminui o AX é esse tamanho aqui, ó. Então, diminuir o AX é diminuir aqui, certo? Eu estou mudando tanto a direção quanto o tamanho do vetor, se eu estou mudando só o AX, certo? Se eu for diminuindo, se eu inverter o sinal do AX, o que acontece? Veio para cá. E se eu diminuir o AY? É assim, né? Se eu inverter o sentido do AY, veio para cá. O que acontece? Está transitando entre os quadrantes aqui no plano. Então, os sinais das componentes, no caso do plano de ambas as componentes, vai determinar o quadrante. Primeiro quadrante aqui, ó, ambas positivas, certo? Segundo quadrante, quem que é positivo? É a componente y e a componente x é negativa. Terceiro quadrante, componentes tanto x quanto y negativas. Quarto quadrante, componente x positiva e componente y negativa. Então, os versores estão dando para a gente um jeito de escrever algebricamente qualquer vetor ali no plano. Ou, se eu tivesse um K, um vetor qualquer no espaço em termos dos versores, em termos de múltiplos dos versores somados uns com os outros. A gente pode fazer conta com vetor. Olha só, aqui a gente tem a visão da soma componente por componente.
Se a gente tem um vetor A somado com um vetor B, digamos, a gente dá o nome de C para ele, aqui é a soma feita geometricamente, desenhando ali, certo? Agora, o que essa imagem está representando? Está representando a componente y do vetor C. A componente y do vetor C vai ser a soma das componentes y dos vetores A e B. O y está vertical para cima. A componente y da soma do A e do B vai ser o quê? A soma do quanto que o A subiu verticalmente para cima com o quanto que o B subiu verticalmente para cima. Mesma coisa aqui para a horizontal, só que o quanto foi para a direita. O A veio esse tanto para a direita e o B voltou esse tanto. E o resultado é o tanto que o C tem para a direita. No próximo vídeo eu vou fazer umas animaçõezinhas disso. Para terminar a brincadeira, a gente tem tamanho aqui da componente AX, tamanho da componente AY. Qual é o tamanho do A? Ora, aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? Então o tamanho do A, que é como a gente chama o A com essas barrinhas, beleza? Vai ser o tamanho da hipotenusa. Por Pitágoras, quadrado, tamanho da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Tira a raiz, a gente tem isso aqui. Qual é o tamanho da componente AX? Qual é o tamanho da componente AY? Bom, o tamanho ao quadrado, independente da componente ser positiva ou negativa, quando eu levar ao quadrado, o sinal cancela. Então aqui, ó, eu tenho o tamanho do AX, vai ser o módulo da componente AX. Exemplo, vamos lá. Quais são as componentes desse vetor aqui? Eu vou chamar de B. A dica é fazer essa sombra aqui. Faz essa sombra. Então eu tenho que as componentes são essa e essa. Vetor BY, vetor BX. Vetor BX é o número BX vezes o versor I. Vetor BY é o número BY vezes o versor J. Às vezes a gente chama de componente o vetor, às vezes a gente chama de componente o número. Número BY. Positivo, negativo? Positivo, certo? Tá para cima. Aqui, no sentido do eixo. Já o BX é negativo. Se a gente quiser falar no BZ, é igual a zero. Componente Z é igual a zero, então está no plano XY. Agora, qual é o módulo do vetor BX? Qual é o módulo do vetor BY? O módulo do vetor BY é a própria componente que é positiva. Agora, o módulo do BX, olha, o módulo é o tamanho do vetor, é o módulo dessa componente que é única, tá? Vou fazer isso aqui, então eu posso fazer isso já que dá no mesmo, beleza? Só que se eu levar ao quadrado, que aqui está o quadrado, ó, o tamanho do B vai ser a raiz da soma do quadrado do tamanho da componente BX com o quadrado do tamanho da componente BY. O quadrado do tamanho dos vetores é esse daqui ao quadrado, então ao quadrado, certo? BY dá no mesmo. E o BX também dá no mesmo quando eu estou elevando ele ao quadrado. Beleza? Por isso a gente tem essa expressão. Tá? Então, escrever um vetor com base nos versores permite que a gente escreva qualquer vetor, que a gente some vetores e que a gente calcule o tamanho de vetores, sem ter que desenhar e ter uma regrinha e tal. E em 3 dimensões é o mesmo esquema. Como é que é o tamanho de um vetor em 3 dimensões? Ora, aquele A anterior é esse vetor aqui que está no plano XY, certo? É esse daqui. Agora, digamos que eu tenho uma componente Z que não seja zero. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui uma componente Z, digamos, positiva no caso.
Então, vetor A, agora adquirindo uma componente em Z, vai ser esse cara aqui. E se vocês observarem, esse ângulo aqui é um ângulo reto. E daí a gente tem um triângulo retângulo que tem esse cateto e essa hipotenusa. E esse ângulo reto aqui. Então, o tamanho desse vetor aqui, agora com 3 componentes, x, y e z, vai ser o quadrado do tamanho da componente z, ou um quadrado desse daqui, que é aquele que a gente viu anteriormente, que é esse. Esse daqui é esse tamanho ao quadrado, e esse daqui é esse tamanho ao quadrado. E daí a gente tem a hipotenusa, todo mundo aqui elevado ao quadrado, tiro a raiz, eu tenho aqui o tamanho de um vetor em 3 dimensões, vai ser tipo um Pitágoras 3D. Agora a última coisa, de fato, e se eu tivesse escolhido outros eixos? Isso tudo eu escolhi o eixo lá no começo. Se eu tivesse escolhido diferente, cada vetor vai ser o mesmo. Os vetores em si não dependem dos eixos. Quem depende dos eixos são as componentes. Olha só. Aqui, ó, a gente tem um vetor, chamando de F aí na figura que eu peguei, nesses eixos x e y. Quem que são os eixos x e y? Vou pegar aqui em azul. Eixo x e eixo y. Componentes do vetor F nos eixos x e y, então, faço a projeção aqui, perpendicular ao eixo x. Faço a projeção aqui, perpendicular ao eixo y, e eu tenho a componente x e a componente y do vetor f. Agora, se eu tiver outra escolha de eixos, agora eu tenho o eixo x', eu tenho que dar nomes diferentes para coisas diferentes, certo? Só que agora, quando eu faço as projeções, eu tenho que fazer a projeção perpendicular ao eixo x', perpendicular ao eixo y', e eu tenho componente do f no x' e no y'. Então, eu tenho o mesmo f escrito como componente x em i mais componente y em j. Quem são i e j? São esses versorizinhos unitários aqui. Para os eixos x' e y', eu tenho outros versorizinhos unitários aqui. E eu tenho outra expressão para o mesmo vetor. Eu tenho um fx, tem que dar um nome diferente, certo? No caso aqui, ele colocou linha no próprio subscrito. Fx', i', mais fy', j', esse é o i', esse é o j'. Tenho duas expressões para o mesmo vetor. O vetor é o mesmo, mudam as componentes ao mesmo tempo em que mudam os versores. Eu só tenho duas cores aqui, perdão, tá? Qual eixo vocês vão escolher em cada problema? Isso é algo que a gente vai trabalhar até o final do curso.